Olá, senhores pais e mães, avós e avós, tios e tias, padrinhos, madrinhas, das crianças e dos rapazes e moças, dos colégios Caminhos e Colinas e do SEAP. Vamos conversar um pouco sobre, esse aqui é o comentário mensal, né, da nosso curso de formação de pais, em que nós devemos recapitular um pouquinho as conversas que vocês assistiram, os vídeos que vocês assistiram durante o mês de abril, tanto sobre formação religiosa quanto sobre a formação pedagógica, e também quando eu tenho a oportunidade de conversar com vocês a respeito de vocês mesmos, a respeito dos comentários que vocês estão fazendo a respeito do curso ou a respeito das aulas. Eu estou agradavelmente surpreso com a quantidade enorme de comentários que estão aparecendo. São literalmente centenas de comentários amplos, comentários ponderados, comentários que sugerem coisas, que fazem críticas e que abrem para nós da escola, abrem horizontes novos sobre como nós devemos encaminhar a educação. Então, lembrando isso, vocês pais e responsáveis, vocês são os principais educadores dos alunos e nós aqui, nós temos a parte pedagógica, nós estudamos pedagogia, nós temos todas as dicas e as formas de trabalho para ajudar os filhos de vocês em toda a parte acadêmica. Mas como nós nos propomos ajudar também eles e elas, os meninos e as meninas, os rapazes e as moças, também na parte de formação, para isso, da parte de formação humana, na parte de formação até religiosa, nós necessitamos da ajuda de vocês. Nós necessitamos dessas dicas, desses comentários que vocês fazem. Então, eu vou dividir esse papo aqui de meia hora em duas partes. Uma parte eu vou comentar alguns comentários que vocês fizeram, e a outra parte eu vou recapitular alguma coisa do que foi dito nas aulas, tanto de formação pedagógica quanto de formação religiosa, tá bem? Vamos ver se nós conseguimos, no reduzido tempo de 30 minutos, fazermos tudo isso. Então, veja, uma das propostas que nós tínhamos feito ao longo do mês de abril é que vocês, pais, mães, responsáveis, vocês conversassem muito com os filhos de vocês. Vocês tivessem um nível de conversa bastante íntimo, bastante chegado, e não assim um nível de conversa geral com os filhos, mas uma conversa particular, amiga, com cada um deles. Essa conversa não precisa ser longa, mas é muito importante que ela seja exclusiva. A criança, ela vai se sentir tremendamente valorizada quando ela percebe que o papai, a mamãe, o responsável, a titia, a madrinha, eles estão dedicando um tempo especial só para eles. Isso tem um efeito enorme. E eu fiquei satisfeito e alegre em perceber como isso que nós estamos dizendo em teoria repercutiu na prática, ou seja, como vários de vocês tiveram essa conversa, muitos de vocês tiveram essa conversa, e eu coletei aqui algumas dessas opiniões para comentar com vocês. Vejam, como sempre, não vou mencionar o nome, porque eu não pedi licença para o pai, ou para a mãe, para o responsável, mas eu vou comentar a escrita e vocês aplicarão para a própria vida. Conversei sim com meu filho e confesso que fiquei honrada e feliz
com o que ele me disse. A mãe dizendo, fiquei honrada em conversar com meu filho. O que é que ele disse? Mãe, vejo o quanto a senhora trabalha e luta para me formar e dar condições para mim e para a irmã dele. E hoje ela é uma super filha e super irmã, embora me enche o saco, e acha que a minha mãe, eu quero seguir o mesmo caminho. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter condições de fazer tudo o que precisamos. Não quero ser igual a meus primos, ele está usando aqui como exemplo negativo, né? A senhora é um grande exemplo para mim, vou te dar muito orgulho e ter orgulho de mim mesmo. Vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver e um dia vou comprar uma casa para nós. A senhora não vai pagar mais aluguel, vai poder cuidar da saúde. A mãe diz, eu chorei, né? E abracei meu filho e disse que tenho certeza que ele será um homem honrado e de caráter. Vocês percebem a importância de uma conversa dessas? É claro que a mãe já sabia que o filho era um bom filho. É claro que o filho sabia que a mãe era uma boa mãe. Mas uma coisa é saber e outra coisa é dizer. É contar isso, é comentar isso um com o outro. Isso é muito importante. Outra mãe comentando. Toda semana na quinta-feira eu tenho essa conversa com meu filho. E nela, na conversa, ele expressa a sua opinião sobre o assunto em questão. E isso é uma maneira de aproximar a família. A maneira de unir a família é a conversa. A cola, a solda que nos mantém unidos na família é oração e conversa. Que no fundo é conversa e conversa. Conversa com Deus e conversa uns com os outros. Né? Isso mantém uma família unida. Eu me lembro de uma campanha, há muito tempo atrás, campanha pelo Rosário em Família, feita aqui no Brasil por um padre, se não me engano o padre era norte-americano, e o lema da campanha era muito interessante, é isso que nós que esqueça que essa mãe está dizendo. O lema era, a família que reza unida, continua unida. A família que reza unida, continua unida. A família que conversa, continua unida. Quando nós usamos a nossa casa como lugar para dormir e para comer, e não se conversa, aí mora o perigo, como diria um aluno meu. Aí o negócio está ficando sério. Né? Vamos conversar. Né? Foi uma experiência incrível a mãe contando. Falaram o que eles pensaram em relação ao estudo. A mãe considerou uma experiência isso falar com o filho. Né? Veja essa outra mãe. Conversar com o meu filho fez com que eu me dê conta de que ali tem uma alma a ser cultivada. Pessoal, desculpe ler de novo. Eu quero que vocês percebam a profundidade do que essa mãe está falando. Veja, conversar com meu filho fez com que eu me dê conta de que ali tem uma alma a ser cultivada. Primeiro ela se deu conta de que ali tem uma alma. E segundo, que essa alma deve ser cultivada. As duas coisas absolutamente verdadeiras. E cultivada por quem? E ela percebeu. Por mim, mamãe. Por mim, papai. É eu que tenho o dever de cultivar a alma do meu filho. Eu não coloquei o meu filho no mundo para que ele viva no mundo só. Eu coloquei no mundo para que ele dê glória a Deus, e isso depende do cultivo da alma. E não estou falando só do aspecto espiritual, eu estou falando do aspecto humano, do aspecto de educação, do aspecto de formação. Isso a criança vai adquirir motivada pela conversa. Outro pai ou outra mãe, sempre converso com meu filho, falando sobre Deus, sobre a importância da partilha e diversos outros assuntos. Outra mãe, esse momento íntimo
mais ouvindo do que falando. Olha aqui a sabedoria da mãe. Mais ouvindo do que falando, serviu para estreitar ainda mais nossa relação e também a confiança. Não se trata de falar. Não se trata de ficar fazendo, como se dizia antigamente, né? Ficar fazendo sermão. Não, trata-se de mais ouvir do que falar. Por quê? Porque quando eu ouço a minha filha, o meu filho, eles se revelam, eles se mostram e ficam contentes em saber que a mãe, o pai, o estão realmente ouvindo. Né? Sempre que tiramos um momento juntas, mãe e filha, portanto, né, é muito prazeroso. Percebo que isso é mútuo, ou seja, que tanto ela, menina, quanto ela, a mãe, gostam. Né? Essas experiências são sempre muito prazerosas e nos aproximam ainda mais. Não é bonito isso? Outra mãe, isso para mim é usual. Tenho 3 filhos e costumo conversar sempre com cada um deles, individualmente, para que eles se sintam importantes em sua individualidade. Eu não sei se essa mãe estudou antropologia ou estudou pedagogia. Provavelmente não. Provavelmente ela só estudou maternologia, ou seja, ela é mãe. E ela percebe que é preciso que você distinga a individualidade da criança, para que eles se sintam importantes na sua individualidade. Saberão o quão cada um deles em sua vida é importante para nós, o quanto eu sou importante. Não é vocês são importantes, é eu sou importante. E a conversa individual leva a isso. Outra mãe, outro pai, tremendamente ocupado. Pelo jeito, nós vamos ver aqui a conversa, ela termina com uma risada, ela escreve aqui, risada. Apesar do meu cotidiano corrido, eu procuro conversar com ele. Porém, fui conversar com ele antes de dormir, conversamos e aí eu acabei adormecendo. E a criança também, tudo bem. Veja bem, o fato de que os dois adormeceram juntos porque estavam conversando, isso é ótimo. Você, mamãe, está se lembrando disso e eu garanto que a criança, não sei se é menino ou menina, vai se lembrar também. Ela vai contar, dizendo, minha mãe conversava comigo quando eu estava deitado até adormecer ela. Outra coisa, a gente diz, é difícil uma mãe se surpreender com um filho adolescente, né? É difícil uma mãe se surpreender com um filho. Pô, ela conhece tudo do filho, né? E essa mãe começa assim. Eu me surpreendi com a maturidade com que ele respondeu sobre a importância do estudo para a vida dele. Porém, ele tem ainda dificuldade para se organizar e se dedicar ao estudo. Ou seja, a mãe reconhece que o menino tem dificuldade de se organizar. A mãe reconhece que o menino tem dificuldade em se dedicar aos estudos. Mas quando ela conversa com o filho, ela se surpreende com a maturidade do filho. Os pais e as mães têm a tendência de olhar o filho sempre menores do que são, natural. Sempre mais crianças. E aí, então, é muito comum a menina adolescente ficar indignada porque a mãe trata ela como ela tivesse 5 anos de idade. É muito comum isso. Acontece muito. Aqui, essa mãe foi conversar e se surpreendeu com a maturidade da criança. Ela cresceu. É bom que a mãe se surpreenda com a maturidade, porque a partir disso, a mãe ou o pai, eles vão começar a ter conversas mais maduras. Eles vão se dirigir à criança não mais como criancinha, né? Mas como um adulto. Eles vão pedir opinião para a criança. Vão consultar a criança a respeito de algumas coisas. Vão pedir ajuda para o filho
para a filha, sabendo que em determinados assuntos, informática, por exemplo, ele sabe muito mais do que os pais. E que é muito conveniente, se você quiser que as coisas deem certo, pedir ajuda para eles. E também vão perceber a partir daí, o seguinte, que as crianças vivem num mundo diferente, mas esse mundo tem ao mesmo tempo uma separação deles, é outro mundo, é outra geração, mas tem muitos laços de união. E eles vão perceber, os pais vão perceber que as crianças não querem romper esses laços de união. Ao contrário do que se costuma dizer, ao contrário do que a gente costuma ouvir falar de adolescente, de criança, não, eles não querem saber nada dos pais, eles querem sim. Eles querem saber, eles querem conhecer, eles querem estabelecer laços de união com os pais. Entende? Esse diálogo é necessário. Veja, cada um no seu ponto. Nada mais ridículo do que um pai querendo se passar por um moleque, ou uma mãe querendo se passar por adolescente. Isso vai fazer com que a filha odeie isso. Mas a mãe que na posição de mãe, sabe conversar de adulto para adulto com a filha adolescente, só vai ganhar o respeito dela. Ela vai ter orgulho disso. Talvez, pelos fatos de todas os complexos da adolescência, a timidez do adolescente, as vergonhas que a adolescente passa, talvez ela não confesse isso. Mas eu tenho experiência, já conversei com muita adolescente dizendo isso. Eu gosto que meu pai e minha mãe conversem e deem bronca. Eu não vou dizer isso para eles, mas eu gosto. Por quê? Porque me dá segurança. Um monte de coisa eu não sei. Um monte de coisa eu fico com vergonha de perguntar. Mas quando eles sabem e me dizem e me chamam a atenção, eu até faço cara feia às vezes, mas eu agradeço. Eu agradeço intimamente. Ela devia ter a coragem de agradecer externamente também. Mas intimamente ela sempre diz isso. Eu agradeço. Por quê? Porque me dá segurança sobre o que eu devo e não devo fazer. Se tem alguém em que eu posso confiar, é meu pai e minha mãe. Então, essa conversa não pode ser quebrada, esse vínculo não pode ser quebrado. É preciso conversar. Muitas vezes só lembramos de conversar ou só lembramos de rezar quando passamos por um momento de dificuldade e de angústia. Essa experiência de conversar e rezar mais nos serve para lembrar que Deus está em todas as coisas e presente nas nossas vidas a todo o instante. Se alguns dos senhores papais e mamães, vovós aí são do interior do Brasil, vão lembrar de um provérbio do interior que dizia isso. Tem gente que só se lembra de Santa Rita quando está chovendo. Não é Santa Rita, não, desculpe, tá vendo? Falando isso. Tem gente que só se lembra de Santa Bárbara quando está chovendo. Ou seja, Santa Bárbara, segundo o catolicismo popular, ela protege das tempestades e dos raios, Então a gente só se lembra de rezar para ela quando está chovendo, É o que essa mãe está dizendo aqui. A gente muitas vezes só lembramos quando passamos por um momento de dificuldade ou de angústia. Tudo bem, pelo menos lembrou no momento de dificuldade e de angústia, Mas o correto é realmente o que ela comenta, que isso se torne o habitual na nossa vida. Isso se torna o dia a dia, Não se torne só um momento excepcional, Outra, conversamos com o nosso filho que está na fase de transição, de criança para adolescente, e confesso que não está sendo fácil. Às vezes é desobediente e respondão, mas com Deus e muita paciência ele está melhorando. Eu gostei aqui, do primeiro da constatação, não sei se é o primeiro filho que está passando por isso, mas a constatação que não é nada fácil. Realmente não é. Há um filme que talvez vocês possam assistir que vale a pena.
chama-se Divertidamente. Divertidamente é um filme de uma menina em que, é um desenho animado, é uma animação, em que a menina está passando da fase de criança para a fase de adolescente, né? E ela está revelando todos os problemas dessa fase confusa. É uma coisa interessante, deixa o pai às vezes intrigado. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Não, você não está fazendo errado, você não está fazendo nada errado. É que seu filho é um adolescente e então, como dizem alguns, é um aborrecente. Mas mantenha o diálogo. Vocês precisam disso. E eles precisam ainda mais. Tá? Uma outra mãe. Obrigado, SEAP. Ponto final. Tá? E sobre isso, há várias declarações assim, de agradecimento à escola. Né? O que mostra que, graças a Deus, nós estamos interagindo, né? Nós e os pais. Né? Outra mãe, nossa, esse é um dos temas que eu amo, pois eu falo o tempo todo na minha casa de Deus Paizinho e também de Deus Pai. Para minha neta de 6 anos e meu filho de 16 anos. Eu acho que ela quer dizer que ela fala de Deus Paizinho para a neta de 6 e fala de Deus Pai para o filho de 16. Olha, a senhora não precisa ter muito escrúpulo em falar também de Deus Paizinho para o seu filho de 16. Tá? Eu vou dar uma autoridade que chamava Deus de Paizinho e a senhora não vai contestar de jeito nenhum. A autoridade é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando falava com Deus, ele usava a expressão Abba. Abba. Que nós traduzimos por Pai, mas que a tradução verdadeira é Papai. Papai. Jesus, quando rezava a Deus como um filho pequeno reza para o Pai. Papai. E seu filho de 16 anos, e nós também, ganharíamos muito, vamos ganhar muito, se a gente ter essa coragem e essa audácia maravilhosa de nos dirigir a Deus dizendo papai, papaizinho. Outra, dou muito valor à formação religiosa do colégio. Obrigada pelas formações de pais e também pelas aulas e textos compartilhados. Obrigada, professor, pela pessoa que é. Ele está se referindo aqui ao professor Ueda, né? Pois em pouco tempo podemos sentir o ser humano e isso transborda para meu filho. Em pouco tempo podemos sentir o ser humano. Maravilha. Né? Obrigado pelos textos e aulas compartilhados. Esse pai ou essa mãe, ele está lendo os textos e está, vamos dizer, ele está aprendendo com os textos também. Esse seguinte fala do estudo. Entendemos que o estudo é o caminho para uma vida promissora. Além de tirar você das possibilidades ociosas da vida que podem te levar para caminhos errados. E agora, como o tema foi preceptoria também, uma série de pais... Puxa, o tempo está acabando. Eu não vou conseguir falar... eu vou ficar só comentando os comentários de vocês. Não vai dar para entrar na recapitulação das aulas. Eu tenho 5 minutos e 47 segundos no momento. Esse pai ou essa mãe está falando da preceptoria. Então, ele está mostrando a reação, eles estão mostrando, são vários, eles estão mostrando a reação que os filhos tiveram quando começaram a fazer preceptoria. Meu filho já esteve com o preceptor, ele achou muito bom expor suas ideias. Temos passado por momentos muito difíceis no mundo. Até em casa, as crianças têm ficado presas e isso dificulta muito. A preceptoria é um fator preponderante para o desenvolvimento dos nossos filhos
para o mundo. É verdade, é realmente um fator preponderante para o desenvolvimento dos filhos para o mundo, mas é mais importante ainda para o desenvolvimento dos filhos para si mesmos. Nós queremos, desejamos que os nossos alunos sejam bons cidadãos do mundo, mas nós queremos mais ainda que nossos alunos sejam eles mesmos, aquilo que Deus pediu para eles. E a preceptoria é também importante para isso, né? Todos ganham com isso, diz uma mãe. É muito importante o trabalho de preceptoria. Nós nunca tivemos um acompanhamento de preceptoria antes, mas estou achando muito bom. Outra dizendo, ele é muito tímido, não gosta de falar nem de mostrar o rosto, pois se acha muito feio. Ele está amando a preceptoria. Ele me fala que sente uma confiança muito grande e que o preceptor é muito bom e muito legal. Por que o preceptor é muito bom e muito legal? Porque o preceptor o está ouvindo. É claro que o preceptor é bom e legal. É claro que o professor estudou. Esse professor estudou preceptoria e sabe como conversar com a criança. Mas o que a criança está vendo, em primeiro lugar, é o fato de que o professor está ouvindo ele seriamente, ele não é por educação, está levando em conta realmente as opiniões mesmo. Outro, agradeço muito a vocês e toda essa dedicação conosco e com nossos filhos. É muito importante o trabalho do preceptor, isso faz a diferença. E todos os professores do SEAP são muito bons. E nós percebemos que gostam realmente do que fazem. Meus parabéns a todos. Meu filho já está no SEAP há 5 anos e percebo que os professores têm um olhar diferente para os alunos. Eles percebem quando algo está errado e realmente falam com os pais. Parabéns mais uma vez para todos do SEAP. Obrigado. O SEAP se sente agradecido com uma mensagem dessas, porque esse realmente é o objetivo, é o desejo do SEAP e do Caminhos e Colinas. A preceptoria ajuda muito no desenvolvimento da aluna ou do aluno, pois meu filho se formou no SEAP em 2019. No início, ele não queria muito fazer o curso, mas quando começou a ter preceptoria, ele não faltou nunca mais. Por isso vemos quão importante é, nos ajudou muito. Hoje ele fala que sente falta dessas conversas que ele tinha com o professor. Fala para ele vir aqui conversar. Não é porque o menino saiu do SEAP que ele não pode vir aqui bater papo com o preceptor dele. Entende? Continua sendo, nós continuamos sendo professores. Né? Tem muito aluno, outro dia um professor comentou comigo isso, tem muito aluno que já está formado, que passa aqui, ô professor, vim visitar. O que você quer? Eu quero conversar. Eles percebem a necessidade disso. Eles percebem a necessidade de alguém que os ouça e que os aconselhe. Né? Ele continua, nós pais somos amigos dele, sabemos de tudo que se passa. Mas ele diz que não é a mesma coisa. Ele diz que a visão de alguém sem ser pai e mãe é mais intuitiva. Mas claro que seja de alguém preparado. O que ele quis dizer é que o pai e a mãe vêm de um jeito, vêm mais com o coração, estou supondo, né? E que o professor, o preceptor, vê mais com a razão. Obviamente, a visão do pai e da mãe é muito mais importante e muito mais correta. Sem papo, sem discussão. Mas o fato de que ele tenha uma opinião mais racional, mais assim argumentada, o deve ajudar muito. E eu tenho que terminar com esse. Quero mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido vocês. Eu leio de novo. Quero mais uma vez agradecer a Deus
a oportunidade, acabou o tempo. Quero mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido vocês. Como é bom saber que existem pessoas que acreditam verdadeiramente na educação nesse país. E melhor, pessoas que acreditam e lutam por uma boa educação e que se fala em Deus, onde não é proibido falar de Deus, nosso Pai. Muito obrigado em nos ajudar e auxiliar nessa caminhada tão prazerosa e difícil. Sim, porque educar é difícil, não é fácil, mas o amor e carinho que recebemos dos nossos filhos faz tudo valer a pena. Obrigada, fiquem com Deus. Puxa, eu não podia terminar com uma fala melhor do que essa, entendeu? E a minha resposta é, senhores papais, senhoras mamães, muito obrigado também e fiquem com Deus. Até mais. Olá pessoal, meu nome é William, sou ex-aluno aqui do CEAP e sou formado em marketing e hoje eu faço parte da área de comunicação do Colégio Caminhos e Colinas. Estou hoje aqui com o professor Clever e a gente vai falar sobre um tema muito legal que tem aqui no colégio, que é a preceptoria. Tanto no CEAP quanto no Caminhos e Colinas, todo aluno possui um preceptor. E hoje o professor Clever vai nos explicar um pouco mais sobre. Professor, eu queria que você explicasse assim pra gente o que é a preceptoria, de uma forma mais... Tá. Então, a preceptoria é um acompanhamento do aluno individualmente, né? A gente não faz preceptoria aqui com grupo, né? A gente faz preceptoria com cada aluno, no qual a gente procura acompanhá-lo, né? Acompanhá-lo aqui no seu caminhar do CEAP. Uma coisa que eu acho super importante, porque posso contar uma experiência agora, né, dessa época que nós estamos vivendo, que alguns alunos, alguns sentem mais, outros sentem menos, e tem alguns alunos que somem, né? Eles desaparecem. E depois eu acho que aí entra um papel muito importante do preceptor. Eu confesso que preceptoria, acho que o CEAP e o Caminhos agora são pouquíssimas escolas que usam esses meios, né, que ajuda tanto os alunos, ajuda os pais e ajuda a gente também, né? Porque você fazendo preceptoria, você aprende também, né? Você aprende porque as histórias que vêm, a vida de cada pessoa, então você também cresce com isso, né? Então, o que eu estava dizendo, né? Aí o preceptor, o aluno, no CEAP e no Caminhos, cada aluno tem um preceptor e que tem a responsabilidade de acompanhar o aluno aqui, né? Até o final do curso, até o final do colégio, né? Então você procura acompanhar de perto esse aluno. Eu, por exemplo, vou contar as experiências que eu tive agora. Alguns alunos sumiram, né, que eu falei para vocês, não sumiram porque quer, mas uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali. Aí você liga para os pais, que é uma das funções do preceptor, né? E porque a preceptoria, ela não envolve só o aluno, né, mas principalmente os pais. Os pais precisam estar atentos e precisam estar muito unidos ao preceptor. Por quê? Porque aí juntos conseguem conversar. Então, alguns alunos, essa semana agora eu liguei para os pais e falei para os pais, olha, nós fechamos o primeiro bimestre e, de fato, o seu filho não está muito bem de nota, né? Que foi uma surpresa para os pais. Os pais realmente pensaram que o filho estava entregando, que o filho estava acompanhando, e, no fundo, o filho não estava. Então, olha só, se não é a preceptoria,
Muitas vezes é isso, né? É você tentar buscar aquele aluno que está tendo uma certa dificuldade ali, uma certa dificuldade aqui, e junto, essa semana, por exemplo, eu liguei para esses alunos, vieram os pais, e nós estamos tentando fazer com que esses alunos se animem, né? E já que a gente entrou no assunto de pais, eu queria saber como que é feito esse processo de conversa com os pais, quando que é feito, se é mensalmente, quinzenalmente, como que funciona esse processo? Com os pais ou com os alunos? Como funciona esse processo com os pais a respeito dos alunos? Tá. Então, eu vou falar o que eu faço assim, né? Se eu preciso falar com os pais, eu ligo. Mas também tem muitos pais que procuram a gente, né? Procuram, olha, professor, posso ir aí? Pode, hein? Então, eu digo assim, ó, a preceptoria, ela exige e requer tempo, porque você precisa ter tempo de dar para as pessoas, para os pais. Então, assim, acho que eu faço isso, acho que todos os preceptores estão abertos aos pais, né? Só que eu acho também que os pais precisam procurar mais os preceptores, se tem dúvida, se quer saber de alguma coisa, porque eu vou dizer de mim, mais quem procura os pais sou eu. Se eu vejo que o aluno está mal aqui, que o aluno está triste por uma coisinha aqui, a gente pergunta para o aluno, posso falar esse assunto com seu pai? Porque tem tudo isso também, se você precisa estar de acordo com o querer também do aluno, né? E aí você chama, e os pais vêm, você agenda um horário, né? Assim, não é muito comum, mas eu tenho agendado sábado com alguns pais que trabalham em um hospital, tá o dia inteiro. Então, você procura. Então, assim, não tem um tempo específico, mas se o pai precisar procurar o preceptor estará, é claro, né? Não vai chegar aqui, olha, estou chegando aqui, quero falar com o professor. De repente o professor está atendendo outra pessoa, ou o professor está dando aula e não consegue atender naquele momento, mas é de extrema importância que os pais estejam junto com os preceptores, para fazer um trabalho, tentar fazer um trabalho junto ali, né? Um trabalho que ajuda o aluno. O único objetivo disso é fazer o aluno crescer. É o aluno e claro, e as famílias têm que estar sempre juntas, né? E eu queria saber de você, professor, como que é auxiliar os seus alunos, seus preceptorados no caso, né, em eventuais deficiências pedagógicas? Bom, o que eu procuro, assim, eu estou conversando bastante com os alunos, principalmente os alunos que vão para o técnico, né? Tem os alunos os pequenos, eu converso bastante com os meninos, porque eu falo, pessoal, olha, quando vocês estavam na quinta série, eu vi vocês correndo aqui, brincando de pega-pega, cai aqui, levanta ali, e eu vejo que hoje vocês não fazem isso mais. Por quê? Ah, professor, porque eu cresci. Então, vocês cresceram aí, e vocês precisam crescer também nessa forma de estudo agora. Eu tento muito tentar passar para o aluno que estudar tem que ser uma necessidade dele. E ele precisa entender que estudar é importante. Mas também, uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com os alunos é que eles não é uma coisa obrigada. Eu vou estudar porque a minha mãe vai me pegar no meu pé, porque o preceptor... Não, acho que cada vez mais eu estou tentando conscientizá-los que estudar é uma coisa importante para eles. E se eles entenderem isso, eu acho que espontaneamente eles já começam a estudar, né? E isso que eu falo, olha, tem coisas que vocês não aprenderam bastante em casa, no CEA ou no colégio, vocês têm que tentar criar uma rotina de estudo, né? Porque também acho que não é para vir só aqui no CEA, o estudo em casa, esse tempo de estudo é importantíssimo, né? Porque é preciso ter um tempo.
Senão você só vem para o CEAP, você só vem para o Caminhos, vai ajudar muito, é a base, mas esse tempo de estudo é preciso ter, né? Talvez para suprir uma coisa que você, olha, já falei dos alunos, matemática, não adianta querer estudar matemática, vou dar uma olhadinha. Matemática é preciso pegar o caderno e fazer o exercício e estudar, não tem outra receita, né? Sim. E como que é essa relação de obter uma confiança do aluno para que ele possa te contar as coisas que acontecem com ele? Olha, eu acho que o que acontece comigo, né? Assim, toda vez que eu estou de férias, e eu volto de férias, eu conto para os alunos. Olha, eu tirei férias, fui para uma chácara, fui lá no paintball e tomei um tiro aqui no meu dedo, doeu tudo. Essas coisas que acontece, né? As férias, você conta um pouco o que você fez. Isso dá uma abertura muito grande para o aluno também, ele contar. Então, mas assim, acho que o mais importante em uma preceptoria é fazer o aluno entender que você quer o bem dele. Você tirar a pressão da preceptoria, que é um interrogatório, e que não pode ser, assim, do meu modo de ver, né? Não é um interrogatório. É uma conversa no qual você vai entender o aluno, e cada preceptoria é única, né? Não tem uma receita, né? Isso aqui não, porque cada aluno é cada aluno, cada ser é cada ser. Mas eu acho que você precisa fazer o aluno entender que você não quer um interrogatório com ele, que você não quer estar ali pegando no pé dele, né? Eu acho que você pode falar para ele as coisas importantes, mas sempre fazendo ele pensar. E isso no caso dos mais velhos, né? Os alunos mais novos, os que chegam muito fechados lá, você puxa vida, o que esse cara gosta? Se você descobrir, esse cara gosta de futebol e ele é corintiano. Então vamos começar a preceptoria falando do time dele, né? Para ir dando aquela abertura, aí o cara já se solta. E se o aluno perceber isso mesmo, né? Que você quer ajudar, mas ajudar fazendo ele pensar. Por que você faz isso? Por que você age assim? Por que você está aqui? Então, acho que fazer o aluno pensar e sem ficar muito colocando regrinhas. Tem hora que você tem que falar um pouco mais sério, mas pode falar também de um jeito menos agressivo, acho. Né? Então, acho que é isso. O aluno precisa entender isso, que você quer o bem dele. E deixar esse ambiente preceptoral bem alegre. Né? Exatamente. Uma coisa também que eu acho que funciona bastante, por exemplo, comigo, né? Você chamou o aluno para a preceptoria, tudo bem, mas você encontra muito com o aluno, num corredor, no outro, e aí cumprimenta, você fala, você quer, não é sou o seu preceptor, não, eu sou seu amigo, eu quero estar ali no intervalo do campo, passo lá, converso com um, converso com o outro. Isso vai quebrando aquela coisa, o aluno te vê você assim, nossa, meu preceptor, não, a gente está aqui, não é, e preceptor também não é nada demais, não é ninguém a mais do que ninguém, né? Aliás, a gente é igual a eles, a gente aprende também com eles, né? Acho que a gente nem recebe conhecimento em cada pessoa, então, para mim, assim, no meu entender, são as séries de coisas pequenas que você vai ganhando o aluno, principalmente esses encontros nos intervalos, encontro aqui, o aluno está chegando, o aluno está saindo. Então, acho que você precisa procurar esse. E se o aluno percebe, olha, ele fala as coisas, né? Fala coisa que talvez não fale em casa. Ele fala e você, enfim, né? E vou dizer, eu também rezo antes, porque não é fácil, a gente não sabe. Muitas vezes você pede luz ao Espírito Santo. Eu peço, passo lá na capela, poxa vida, vou atender uma preceptoria agora, que eu sei que está um pouco difícil a situação da família lá. Você passa eu passo na capela e peço, poxa Jesus, me ajuda aqui, muitas vezes, falar o que eu não sei falar, né? Mas, entendeu? Perfeito. Uma outra dúvida, assim, a preceptoria é um processo de crescimento.
tanto dos alunos quanto dos pais e do preceptor. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de crescimento da sua parte, do preceptor e também dos pais. Tá, então, eu tive bastantes, assim, nesse longo tempo que eu estou aqui, né? Eu já peguei alunos que hoje me diz, ele e os pais, o SEAP salvou a minha vida. Professor, você salvou a minha vida? Eu falei, eu não, o SEAP. Meu trabalho é do SEAP, né? Então, tem alunos que realmente, tem alunos que realmente entraram aqui e estavam em uma situação de caminhos meio tortuosos, né? E você viu que esse aluno saiu na 4 SAT, ou na 4 CIT, ou na 4 SLT, esse aluno saiu transformado daqui. Então, o que eu cresci nisso? Vale a pena acreditar nas pessoas. As pessoas, elas mudam com o tempo, como nós, né? Eu acho que não dá para você pegar um aluno aqui, um aluno que chega no SEAP ou no Caminhos, ele não sabe como é o SEAP. Então, ele tem que se adaptar aqui. Então, muitas vezes você tem que escutar. Eu acho que saber escutar um comentário do professor, depois o aluno, e acreditar, as pessoas mudam. E muitas vezes com paciência, muitas vezes você não quer que o aluno muda de um dia para o outro, porque eu acho assim, a compreensão, acho que a compreensão é uma coisa. Eu já peguei casos aqui que eu me envolvia muito emocionalmente com a situação. Depois eu passei a tentar tratar a coisa mais profissionalmente, porque eu não poderia ser que não me fizesse bem também, né? Porque eu em casa pensando, não sei o que, olha, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que rezar, que é o que eu posso, né? E acompanhar. E também depois respeitar a liberdade das pessoas. As pessoas são livres, né? Então, eu já vi também os pais crescendo junto com os filhos, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito assim, legal, né? Uma mãe, ela não sabia que o filho dela estava só com... Estava ruim, né? Não estava conseguindo acessar, não estava conseguindo, ele não estava conseguindo acompanhar. Ela ficou impressionada do céu, da gente ter ligado para ela e ter comunicado, olha, seu filho, não sei o quê. Ela falou, mas escola ninguém faz isso, né? Então, uma coisa assim, que os pais também crescem muito com o SEAP, né? Já tive depoimentos, porque eu falo com 74 alunos, né? Eu já vi depoimento de pais dizendo, professor, o SEAP salvou nossas vidas. A gente pensava de um jeito e hoje a gente pensa do outro jeito, né? A gente desculpa, o meu casamento, quando eu entrei aqui, estava ali, e hoje nós aceitamos, porque nós voltamos a lutar. A gente vê de novo e fala, puxa, vale a pena, né? Vale a pena brigar. Sim. Então, várias coisas que cresceu muito e me fez a crescer também, né? E aprender também. E muitas vezes puxa vida, olha, essas pessoas estão brigando aí pela família, pode ser um exemplo para eu também brigar, para crescer em outras coisas, né? Então, assim, aqui é uma troca de crescimento, né? Entre as famílias, entre a gente, e saber que as pessoas estão aí, né? E crescem. Tem cada assunto, assim, tem cada coisa que você pensa bastante depois, né? Bom. Professor, outra dúvida. O aluno, por meio dessa preceptoria, ele pode ajudar outros alunos? Mas sem dúvida nenhuma. Principalmente na questão de estudo, né? Tem muitos alunos que, olha, eu já falei para o fulano, você é muito bom aluno, mas você é egoísta. Você não ajuda os outros. Ah, professor, mas como eu posso ajudar os outros? Olha, você pode ajudar o seu amigo a estudar.
você sabe bastante e você pode dar alguma ajuda. Oferece, se ele não quer. Se ele não quer, é outra coisa. Outra coisa que também eu percebi também, que uma pode ajudar bastante um no outro, na amizade, né? O que é ser amigo, né? Acho que existe colega e amigo. Acho que amigo quer o bem do outro. Um bom amigo quer o melhor para o seu amigo, né? E se você quer o melhor para o seu amigo, muitas vezes não é concordando com toda a besteira que o seu amigo faz. Você vai ter que brigar com ele. E você precisa ser amigo mesmo. Bom, eu quero o bem dessa pessoa, então desculpa, eu não vou deixar ele se descer assim, não. Eu vou ajudar, eu vou tentar. Então, o que eu acho que pode crescer muito na amizade, mas amizade mesmo, né? Amizade, não coleguismo. Que, fulano, vamos pro caminho errado? Vamos. Não, eu já falei. Você fala, pessoal, uma pessoa que quer o bem da outra, não permite e nem quer levar a pessoa para fazer coisas que não são tão boas, né? Eu acho, mesmo que eu fiz, puxa, eu fiz, não foi legal, não quero meu amigo isso. Acho que existe um crescimento muito grande aí. Um aluno recebendo, ele pode ajudar bastante o outro. Sei lá, não só isso, mas tem um cara que não consegue ser tão pontual. Hoje em dia, né, o grande pesadelo dos meninos aí, o joguinho, né? Jogar. Isso os meninos, tudo bem, é proibido jogar? Não, mas fazer só isso não dá. Então, você, quando começou a perceber isso, o aluno começou a perceber isso, que ele está se acabando com o jogo, e ele começou a estudar, ajuda o amigo, né? Puxa vida, acho que também vamos ajudar aqui, vamos ajudar assim. Então, resumindo, eu acho que pode crescer muito no valor da amizade, né? E ver realmente o que é uma amizade. E se não é amigo, começa a ver o que é o amigo. Amigo no futebol, sei lá, estudando, não é só na zoeirinha, né? Sim. Então, quer dizer, a amizade é querer o bem do outro, né? Eu acho que isso os alunos crescem bastante nisso. Sim. E eu fui aluno aqui do CEAP também, né? E a preceptoria me ajudou bastante. Eu queria saber se o preceptor ele tem um objetivo para cada aluno, ou se os objetivos são um só, tipo só o crescimento pessoal de todos, ou se é um para cada aluno, como funciona isso? Olha, nunca pode ser uma coisa para todos, porque cada preceptoria, cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem um jeito de ser, cada pessoa tem um jeito que ela foi educada, cada pessoa tem um tempo, né? Tem que respeitar o tempo de cada pessoa. O objetivo do preceptor é realmente, o único interesse dele é ajudar o aluno, né? Mas isso não dá para ser, bom, penso eu, né? Não dá para ser uma coisa, um planinho aqui engessado para todos, não. Cada preceptoria eu penso uma coisa, cada aluno eu penso, por exemplo, procuro antes. Hoje, eu falo com o 5 turno, eu vou falar, hoje eu vou falar com a 3 CIT, ou vou falar com o curso A Informática Aplicada B, ou eu vou falar que no qual também eu uso o tempo do caminho, os alunos do caminho eu já pego aqui, porque eu sou preceptor deles também no CEAP, né? Então, procuro pensar. Eu tenho tudo bem, pode ser coisa, você é do passado, pode ser, mas eu tenho um caderninho que eu anoto cada coisa do aluno, sei onde ele mora, sei se o pai trabalha de quê, porque a primeira preceptoria, eu quero saber um pouco, para mim saber onde estou lidando, né? Então eu sei onde ele mora, endereço, eu sei o nome do pai, o nome da mãe, quem está empregado, depois isso vai mudando muito. Então eu procuro para cada aluno, cada preceptoria pensar, né? Não dá para chegar lá, vou fazer preceptoria, não. Talvez um assunto que a pessoa te falou lá atrás. Ou então, se você tem isso ali, você pergunta, como é que tá indo? Sim, melhorou sua avó? Como é que tá, né? Mas, assim, eu não acho que é uma coisa para todo mundo, não, porque as pessoas não são iguais, né? Graças a Deus, as pessoas são diferentes, e são de famílias diferentes, vêm com algumas culturas diferentes,
Então, realmente, não dá para ser uma coisa para todo mundo. Cada preceptoria é única, cada aluno é único, cada aluno é um papo diferente, né? Por exemplo, tem cara que é muito bom aluno, MB, você percebe assim, poxa vida, esse cara é um pouco egoísta, né? Ele precisa ajudar os outros, ele precisa... Cansei de falar para alguns, pessoal, uma pessoa egoísta não é feliz. Tem como ser feliz egoísta. Egoísta é triste, porque só pensa em si, só pensa nele. Então, se você... e tem cara não, tem cara que já é muito generoso, que já quer ajudar os outros. Então, por que não? Se o aluno, você percebe que ele está vindo um pouco sujinho, camisa suja, tênis com meio... Você fala, porque você quer ajudar o menino, não para humilhar. Você fala para fulano, ó, acho que, sei lá, né, você precisa escovar os dentes, essas coisas aqui, que você quer o bem das pessoas. E o CEAP, caminho, isso preza muito pela pessoa, né? Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer ao professor Clever por essa aula que ele deu, tanto para mim quanto para vocês. E, professor, se você quiser deixar algum recado aos pais que estão assistindo, fique à vontade. Olha, um recado assim, eu acho que os pais, eles podem procurar a gente. Acho que nós estamos aqui para isso, né? Combina um horário aí. E também, olha, não é só vir aqui porque o aluno está com problema. Eu sei que ninguém tem esse tempo sobrando. Mas o CEAP e Caminho, nós somos uma família, né? Acho que quando o aluno entrou aqui, entrou os pais também, a família também, né? Então, o CEAP é uma família, tá? Uma família enorme, assim. Então, acho que se os pais quiserem envolver, eu acho assim que os pais precisam conhecer os preceptores. Tem pais que não conhecem. Também, tudo bem, a gente pode ser que a gente não consegue ligar para todos, mas acho que os pais podem procurar a gente, né? Se quiserem, tá bom? Muito obrigado. De nada.